Olá, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento e estamos dando também continuidade à vida e obra de Santo Agostinho. Hoje nós estamos no capítulo 3. Antes de iniciarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2, né? O capítulo 2, chamado Caminho da Salvação, a gente inicia com a viagem de Agostinho para Roma e passa um tempo e depois ele segue para Milão. Em Milão, ele assume um cargo de professor de retórica, né? Então, aí tem um período que ele fica em Milão e a partir daí ele começa a ter também algumas reflexões, inquietações, né? Poderíamos chamar de inquietações, preocupações existenciais, né? E também nesse capítulo 2 ele fala um pouco sobre a questão da mulher dele, conversado sobre isso, aí ele não poderia casar com ela e se desliga dela e liga-se a uma concubina. Bom, no final do capítulo a gente percebe que ele modifica um pouco a forma de pensar e começa fazer um caminho muito parecido com o da própria mãe. Então, mas vamos agora para o capítulo 3. Bispo ativo e pensador polêmico. Iniciando. A nova estrada era estreita, mas segura e luminosa. Para nela entrar, Agostinho concluiu que precisava desviar-se inteiramente daquela outra, de comodidades mundanas e sensualidade pecaminosa. Em primeiro lugar, deveria desfazer-se do cargo de professor municipal. Felizmente, faltavam poucos dias para as férias das vindinhas e a demissão foi facilitada. Partiu então para a propriedade rural do amigo Verecundo, em Cassicíaco, onde descansaria das angústias do século, juntamente com sua mãe, o filho e alguns amigos, entre os quais Nebrídio e o fiel Alípio, companheiro de toda uma vida. O passo seguinte seria o batismo na Páscoa, como era costume na igreja nos primeiros tempos. Alípio e Adeodalto também receberam o primeiro sacramento, essencial, segundo o cristianismo, para a santificação da alma. Mônica, a mãe, tinha atingido o objetivo pelo qual lutara a vida toda e poderia esperar tranquila morte, que realmente ocorreu alguns meses depois, no outono de 387, na cidade de Ostia. Agostinho estava desolado por ter perdido a mãe, mas por outro lado tinha adiante de si um futuro de verdadeira alegria e esperança. Voltou a Tagaste, vendeu as propriedades paternas e, congregando em torno de si os amigos mais fiéis, organizou uma espécie de comunidade monástica. Ali pretendia passar o resto da vida em recolhimento, aprofundando a vocação religiosa e fundamentando racionalmente a fé que abraçara. No entanto, nem tudo correu como queria e os cuidados que Agostinho tomou para não ir a cidade alguma, cuja sede vacante pudesse ser-lhe proposta, surtiram efeito por apenas 3 anos. Num dia de 391, penetrando na igreja de Hipona, hoje Anaba Obone, na Argélia, ouviu o bispo Valério propor à Assembleia de Fiéis a escolha de um coadjutor das funções sacerdotais, especialmente para o ministério de pregação. O povo não teve dúvida e uma só voz ecoou pelo templo: Augustinho Presbítero. Ele não gostou, mas atendeu ao que considerou um chamado divino. Desde então, foi obrigado a deixar de lado as pretensões de se limitar à meditação teológica e não mais pôde gozar do ótimo intelectuale, como tanto desejara. As exigências do ministério, e principalmente das funções pastorais, revelaram-se exaustivas e pouco tempo sobrava para o trabalho
de pensamento. Vigário aos 36 anos, bispo coadjutor de Valério aos 41 e sucessor deste, logo depois Agostinho permaneceria por mais de 40 anos ligado à igreja de Hipona, dividindo-se entre tarefas administrativas e reflexões filosóficas. Mas isso não deixou de ter aspecto positivo na medida em que o resguardou de um recolhimento muito severo e o fez conhecer aspectos da fé popular, tais como o culto das relíquias e dos mártires. O contato com o povo fazia-se de múltiplas maneiras. Em primeiro lugar, nos ofícios propriamente religiosos de celebração de liturgia, administração dos sacramentos e pregação dos domingos e festas de guarda, quando não todos os dias. O Ministério da Palavra produziu um número enorme de sermões, 500 dos quais foram recolhidos pelos estenográficos e chegaram até os dias de hoje. Além disso, Agostinho dirigia a instrução catequética dos fundos batizando e dedicava-se à direção espiritual e à obra de caridade. Aos poucos, essas responsabilidades alargaram-se ainda mais, defendia os pobres, intervinha junto aos poderosos e magistrados em favor dos condenados ou oprimidos, procurava fazer respeitar o direito de asilo. Se tudo isso não bastasse, era ainda obrigação a administrar o patrimônio da igreja e a exercer as funções seculares de verdadeiro juiz, pois desde Constantino, 288 a 337, o Império tinha reconhecido a competência das autoridades episcopais nos processos civis. Apesar de tudo, conseguiu redigir uma obra imensa, a maior parte da qual inspirada em problemas concretos que preocupavam a igreja da época, excetuaram-se alguns poucos livros como as Confissões, onde Agostinho se revela admirável analista de problemas psicológicos íntimos, tanto quanto as questões puramente filosóficas, e o de Trindade, ao qual parece fruto de uma exigência interior e espontânea. Entre as principais obras de Agostinho, situam-se Contra os Acadêmicos, escrita em 386, Solilóquios, 387, do Livre-Arbítrio, 388 a 395, de Magistro, 389, Confissões, 400, Espírito e Letras, 412, A Cidade de Deus, 413 a 426 e Retratações, 413 a 426. Quase todas assumiram caráter polêmico, em decorrência dos diversos conflitos que o bispo de Hipona teve de enfrentar. Esse aspecto foi tão importante que levou São Posídio, amigo e primeiro biógrafo de Agostinho, a classificá-la conforme os adversários enfrentados: pagãos, astrólogos, judeus, maníqueos, priscilanistas, donatistas, pelagianos, arianos e apolinaristas. À medida que os anos passavam e a velhice começava a chegar, Agostinho preocupava-se em reservar mais tempo para dedicar-se ao trabalho de escrever. Em 414, esforçou-se para eliminar as preocupações exteriores e conseguiu, pelo menos, não ter que se deslocar para a sede da igreja africana em Cartago. Pôde então passar alguns anos mais tranquilo, mas só em 426, já com 72 anos de idade, obteve permissão para ficar livre durante 5 dias por semana, passando a quase totalidade das funções episcopais para o plebístero Heráclito. Pôs-se então a colocar os seus livros em ordem, catalogando-os para a posteridade. O fim da vida estava chegando e viria junto com a invasão dos vândalos, que depois da devastação da Espanha penetraram na África e sitiaram Hipona. Pouco depois de a cidade ser incendiada pelos bárbaros, Agostinho adoeceu. Morreu no dia 23 de agosto de 430. Despedia-se assim da cidade dos homens, que considerava pecaminosa e em trevas, penetrava na cidade de Deus. Deixava, no entanto, uma obra de pensamento que reinaria no Ocidente cristão durante pelo menos 7 séculos, até que outras cabeças pensassem a nova fé em termos filosóficos diferentes.